Olá, seja bem-vindo novamente ao canal da Minato Consulting. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre eleições americanas. A cada 4 anos, as eleições americanas acontecem e eu fico observando muito a postura dos comentaristas, dos analistas, dos repórteres, porque eles narram a evolução do processo eleitoral, a corrida, a votação e se perdem justamente na hora de entender como que esse processo se dá no dia a dia. Por que eles se perdem? Porque em muitos casos não se conhece a evolução do processo eleitoral dentro dos Estados Unidos. E a evolução do processo eleitoral na América tem muito a ver com a evolução do próprio país enquanto saindo de colônia e conquistando a autonomia, a independência. O que eu quero fazer hoje com vocês é dar um contexto histórico do que foi esse momento inicial da formação do país, como que isso interferiu diretamente no processo eleitoral e como que hoje, ainda hoje, ele é praticado. E aí, ao longo das próximas semanas, eu começo a trazer um pouco para vocês do como está o desenrolar desta campanha, que tende a ser uma campanha única, diferente de todas as outras, dado a característica dos candidatos, dado o momento epidemiológico que nós estamos globalmente falando, isso vai afetar as eleições, dado a incerteza de permanência ou não de Trump ao poder, e tudo isso é preço, tudo isso é formação de expectativa. Dependendo da continuidade de Trump no poder, eu tenho um alinhamento econômico, um alinhamento de preços. Se eu tiver a entrada de Biden e o retorno dos democratas à Casa Branca, eu posso ter um rotation em uma série de setores e isso vai influenciar preço, isso vai influenciar mercado. Então eu convido vocês a acompanharem esse processo eleitoral e entenderem um pouco melhor as características que abordam esse caso. Pessoal, queria explanar um pouquinho para vocês agora a questão de revolta. É interessante entender porque as pessoas acham que os movimentos de revolta eles simplesmente acontecem. Não. Tanto uma revolta que levou à independência nos Estados Unidos, como a Primavera Árabe, que foi uma revolta agora nos povos árabes, isso tem uma significância muito importante, porque é, na verdade, o acúmulo de um processo que vai acontecendo ao longo de anos. Ou seja, toda revolta ela nasce da soma de pequenas insatisfações. E naquela época, a América ela não existia. O que existia eram 13 colônias habitadas por ingleses. Esses colonos eram tidos pela coroa inglesa, inclusive, como camponeses de segunda classe. E esses colonos, há décadas, reclamavam da forma como eles eram tratados pela coroa. Há 20 anos antes da independência, os colonos já brigavam por uma redução de impostos. E essa carga de impostos era constante. A carga tributária era elevada porque a partir dessa arrecadação que se financiavam as guerras que a Inglaterra estava envolvida. E aí é engraçado porque, por exemplo, não só a questão de impostos sobre os colonos, mas a forma como os colonos tinham a sua liberdade também pesava. Não havia, por exemplo, forja no continente. Se temia que, se eu produzisse armas, eu poderia gerar uma revolta. E isso encarecia muito o custo de vida de um colono, porque ele precisava de arma e de munição para caçar e para se defender de ataques indígenas. Então, era algo complicado, porque ele só podia comprar armamento e munição vinda da coroa. A mesma coisa aconteceu com roupas, eu não podia confeccionar roupa dentro do país. Eu tinha que comprar essas roupas vindos de fora, e isso impactava demais o custo que se tinha para um colono viver. A coroa, ela tinha um sistema jurídico extremamente tendencioso também. Então também não te dava muita margem para discutir questões jurídicas. O exército era mantido de forma regular e ostensivo em todas as colônias, o que também dava para o colono a sensação de um controle social contínuo. Então, você vai ter uma situação de pressão social que não se tem um afrouxamento ao longo do tempo. E mesmo quando a França foi derrotada, depois de 7 anos lutando contra a coroa inglesa, e através do Tratado de Paris de 1763, ela é obrigada a conceder à coroa inglesa os territórios que hoje seriam os territórios do Canadá, e isso despertou dentro do colono inglês que estava na América o interesse de entrar para dentro desses territórios, explorar, buscar riquezas. A coroa inglesa, com medo de novas guerras, agora não mais contra a França, mas contra
várias nações indígenas, proíbe esse avanço para dentro do território. Por quê? Porque ela coloca como uma condição única a assinatura da coroa junto às nações indígenas para alguma posterior exploração. Então isso também frustra o espírito de empreendedorismo daquele colono em avançar para dentro de novas terras. Por fim, dois atos que foram talvez a gota d'água para os colonos ingleses foi que 2 anos após o final dessa guerra entre a Inglaterra e a França, a Inglaterra passa a ordenar que os colonos ingleses, nas 13 colônias, fossem responsáveis pela alimentação e o abrigo das tropas inglesas, o que encareceria ainda mais o custo de vida dessas comunidades. E, por fim, a gente tem o parlamento britânico dando o monopólio do comércio do chá para a Companhia das Índias Orientais. E talvez essa tenha sido a gota d'água, porque também diminui o espaço de comércio dentro das colônias. Então, quando você tem a soma dos impostos, a soma dessas pressões sociais, a soma do cerceamento da oportunidade de buscar renda e um império que não te valoriza enquanto colono, você tem um estouro de reações com pequenos ataques terroristas feito ao longo de todas as colônias. Isso provocou uma resposta muito dura por parte da coroa inglesa, que ela vai enviar novas tropas, ela faz um pacote de leis duras para tentar cercear esses movimentos mini-terroristas que começam a acontecer dentro da colônia. E é nesse momento, em 1774, que as colônias elas criam um conselho continental na Filadélfia. E os representantes dessas 13 colônias enviam delegados, enviam pessoas delegadas para elaborar um tratado. É a primeira vez que você tem essa imagem dos delegados, para elaborar um tratado que da onde vai sair a Declaração de Direitos, da onde vai sair um pedido formal ao rei Jorge III e ao parlamento inglês pelo fim dos impostos, e, naturalmente, nasce a ideia da criação de um exército, que seria comandado por um fazendeiro que era chefe de milícia na Virgínia, que era o George Washington. E assim, conforme se cria esse exército e se envia essa proposta para o rei Jorge, a leitura que a coroa faz é de um ato de rebeldia, é de um ato de traição. A coroa envia novas tropas, a coroa obriga que as milícias se desarmem, obriga o cumprimento fiel das leis. E é interessante notar, porque nesse momento a pena por traição era a forca. Então qualquer homem, mulher ou criança que fosse pego num ato que pudesse dar a entender que era traição, seria julgado por um tribunal tendencioso e seria condenado à forca. Então, nesse momento, a resposta das 13 colônias se armando, então, para uma revolta é inevitável, porque não haveria uma clemência, não haveria uma paz. Ou seja, dá-se um passo na direção da independência ou, literalmente, da morte. E em 4 de julho de 1776, ocorre, então, um segundo congresso, também na Filadélfia, que é onde se decide pela declaração em definitivo da independência, o direito de livre escolha de cada pessoa e da criação da Federação dos Estados, que seria o que nortearia esses 3 estados, dando-lhes uma autonomia de gestão enquanto estivessem em conflito com o Império Britânico. Pessoal, queria passar um pouquinho para vocês agora a segunda fase, que é quando se cria a nação. Ou seja, em 1783, a guerra acaba, a Inglaterra definitivamente reconhece a independência das 13 colônias, assina o Tratado de Paris, e a partir dali as colônias se estabelecem como Estados unidos, em uma confederação, mas são estados independentes. São 13 estados independentes unidos sobre uma confederação. E eles passariam, então, a ser regidos por um congresso composto por representantes desses estados. Mas para negociar com outros países e avançar nesse processo de
internacionalização, de troca de mercadorias, era necessário que saísse de uma confederação e fosse para uma federação. Isso obrigava que os 3 estados novamente se reunissem para discutir como se daria essa questão e que abrissem mão da sua soberania para ter uma constituição comum. Nessa época, é interessante contextualizar que só haviam impérios e reinados, ou seja, esses colonos eles estavam tentando criar um novo tipo de governo, de governante, de política que não existia até então. Tá? E é interessante porque esse modo como se constitui é algo que dava muita liberdade para se criar a partir de interesses novos que não se tinha em mente. Então, o primeiro ponto que eles tinham que fazer, tinham que redesenhar um modelo constitucional. E aí, em 1787, na Filadélfia, eles organizam a primeira convenção constitucional. Novamente, os representantes de cada um dos 13 estados independentes mandam um grupo de pessoas com a delegação de desenhar esse novo país, essa nova situação que se estava se formando. Desenhar por quê? Porque eu tinha que escrever uma carta de propósito que não existia. E essa carta deveria conter o objetivo de unir o interesse individual dos 13 estados de uma forma diferente. Porque cada estado tinha suas peculiaridades. Eu tinha que construir um país que não existia. Eu tinha que desenhar um sistema político de governo que não existia. E pior, eu tinha que escolher a forma de eleger uma pessoa para exercer esse poder sobre os 13 estados que também não existia. E aí, depois de muito debate, o governo que se pensou inicialmente, ele não avançou. Se pensou na ideia do democrático, o modelo de governo democrático, do qual o poder seria exercido pelo povo. Mas ele não avançou nas discussões porque existia um medo que, caso se escolhesse um líder tirano, esse líder tirano pudesse sufocar as minorias. Então, o que se prevaleceu? Prevaleceu a ideia do modelo republicano, onde a população elegeria um grupo de pessoas com mandato para governar o país. E essas pessoas eleitas pesariam os anseios da população versus os objetivos do Estado. E a partir dali, também tinha que se criar a ideia de uma harmonia entre os poderes. E o que ficou criado foi a separação do poder legislativo, do poder judiciário e de um poder executivo, de pesos iguais, de forma que não houvesse como um poder ter supremacia sobre os demais. Os 3 poderes seriam necessários para se ter a harmonia e ter o balanceamento mínimo para que o Estado como um todo pudesse avançar. E aí, então, se partiu para a escolha da imagem desse líder. Quem seria esse líder? Que também foi um outro problema. Porque o voto direto não prosperava entre esses delegados com medo de existir um fator de populismo que viesse a tirar força desse voto direto. A ideia de um primeiro-ministro também não prosperou pelo medo de que o presidente, ou, no caso, esse primeiro-ministro, fosse escolhido pelo legislativo e o legislativo passasse a ter um peso maior. Então, nesse momento, o que se escolhe? Se escolhe o desenho de um colégio eleitoral, muito baseado no colégio de cardeais que escolhe o Papa. Ou seja, a população elege um grupo de pessoas e delegaria a essas pessoas o direito de votar a escolha de um líder. Assim, a escolha do colégio eleitoral caberia aos estados, ou seja, cada estado teria a condição de criar, da forma que entendesse, o modelo de votação ideal para identificação desses membros do colégio eleitoral que seriam os responsáveis pela escolha do presidente. E é interessante notar porque a ideia do Senado ela não existia como é hoje. Os senadores, na verdade, eles eram escolhidos pelas câmaras estaduais. E eles só vieram a ter a promulgação, só vieram a ter as eleições a partir da promulgação da 17ª emenda. Até então, quem escolhiam os senadores eram essas câmaras estaduais. Mas é interessante notar que esse desenho
como foi elaborado, da escolha de um colégio eleitoral, tentava minimizar a entrada de candidatos mais populistas ou mais oportunistas dentro do poder e que se evitasse, em última instância, a tirania, que era algo que o colono queria evitar por ter vivido por décadas essa situação. Pessoal, o que eu queria trazer por fim para vocês é um pouco dessa evolução desse processo para os dias atuais. George Washington, que foi o primeiro presidente americano, ele era contrário à criação de partidos políticos, porque ele acreditava que haveria risco de brigas partidárias. Mas é interessante porque na primeira década, já da América enquanto país, já surgiram dois partidos políticos. Na época você tinha o elitista, que era um partido federalista, e o trabalhista, que seria o primeiro desenho do que seria depois o Partido Democrata. No século XIX, a chapa dos federalistas ela acaba, e o Partido Democrata sofre um racha. Desse racha nasce o que seria hoje o Partido Democrata e o Partido Republicano. Há diferenças estruturais? Sim. Você tem o democrata mais liberal, o republicano mais conservador. Há uma série de leituras sobre política externa, sobre fiscal, sobre uma série de questões que são questões que eu vou abordar com vocês ao longo dos próximos vídeos. As características de cada partido, com o natural desenrolar da proposta eleitoral já na corrida do dia a dia que começa a acontecer daqui para frente. Mas é interessante notar porque na América o voto ele não é obrigatório e o eleitor democrata só vota em candidato democrata. Da mesma forma, o eleitor republicano ele só vota em candidato republicano. Então, se é o colégio eleitoral que elege o presidente, por que o eleitor vota? O eleitor vota porque o processo de escolha é, por parte da população, a identificação com o personagem que melhor traduz a ideia do partido. Então você tem uma forma de se levar a campanha que muda muito da forma tradicional que nós temos aqui no Brasil. De início, os candidatos eles não possuem partidos. Os candidatos de ambos os partidos. E tudo que eu vou passar para vocês a partir de agora é idêntico tanto aos democratas quanto aos republicanos. O processo eleitoral que eu vou explicar agora para vocês é o mesmo. O que difere são as cidades e são as datas onde esses processos ocorrem, para que não haja essa coincidência. Mas, como eu falei, de início, o candidato ele não tem o respaldo, ele não tem a chancela, a cobertura do partido. Então você tem nas pré-primárias, às vezes 10, 12, 15, 20 nomes concorrendo entre si. E por que não tem esse respaldo, essa chancela do partido? Porque é um processo natural de seleção. Eu costumo dizer que é um processo natural de desgaste. Porque desses 10, 12, 15, 20 nomes, vão sobrar 5, 6, 3 que vão passar por um processo de identificação popular e passar por uma peneira muito fina de capacidade de arrecadação de fundos para manter a própria campanha. Então, entre janeiro e junho, esses partidos, tanto o republicano quanto o democrata, realizam com esses pré-candidatos uma série de eleições regionais, de eleições estaduais. Ou seja, esses estados vão fazendo em cada um deles a sua mini-eleição, no sentido de identificar a identificação e a intenção de voto por parte da população e a sinalização desse desejo popular para o delegado. O interessante é que o delegado de cada estado não necessariamente tem que obedecer ou tem que votar a partir da vontade popular. E eles têm um processo que é muito interessante, que nós não temos, que é o winner take all. Que é o quê? O vencedor daquele estado leva todos os votos do estado. Então, se você tem 3 candidatos concorrendo no mesmo estado, e você tem um com 70, outro com 30, outro com 10, ou, sei lá, 40, 30 e 20, qualquer escala que você tenha de votos, o que tiver maior aceitação de votos por parte dos delegados leva todos os votos daquele estado. Então, esse sistema de peso
é interessante porque começa a encorpar a candidatura de um nome em relação a outro. E desde junho até setembro, mais ou menos, do ano eleitoral, ocorrem as convenções nacionais, onde os delegados de cada partido, sejam eles democratas ou republicanos, se congregam e, após alguns dias de um verdadeiro festival democrático de candidatos, de declarações de políticos dos partidos, de comícios, os delegados reafirmam os votos entre os democratas para o candidato democrata, entre os republicanos para o seu candidato republicano, e oficialmente concedem a nomeação do partido ao candidato vencedor. Então é interessante, porque pensando nesse processo, nessa fase eleitoral, nós já andamos duas etapas. Nós saímos da pré-campanha, da pré-eleição, passamos pelas primárias, onde os estados fazem a sua votação, muitas vezes estados em separado, às vezes você tem eventos que congregam vários estados, como por exemplo a Superterça, que congrega 16 estados. Você vai alimentando um funil de processo eleitoral, até que você chega na Convenção Nacional. Na Convenção Nacional, os delegados democratas escolhem o nome democrata que melhor identifica os anseios do partido, assim como os republicanos o fazem na Convenção Republicana. Só que os pesos são importantes. Por quê? Porque um candidato democrata, ele precisa, para ser eleito, de pelo menos 1.990 votos, de um universo de 3.797 delegados democratas que votam regionalmente. No caso dos republicanos, é necessário 1.276 votos, dentre um grupo de 2.551 deputados republicanos. Ou seja, você tem que ter uma maioria de identificação desses delegados para que você possa efetivamente representar a chapa. Neste ano, especificamente, não vai ser dessa forma, porque já está definido antes mesmo dessa convenção nacional os nomes de Joe Biden e Donald Trump. Donald Trump concorrendo à reeleição pelos republicanos e Joe Biden concorrendo, então, à eleição pelos democratas. Mas é uma questão muito única que não existiu nos anos recentes das últimas eleições. É uma questão muito particular. Essa eleição praticamente já dá como definido o nome antes das primárias. E é interessante porque, definidos os candidatos, a campanha ela continua acontecendo até praticamente a véspera do dia da eleição. Por isso os candidatos têm pouco tempo para angariar os votos desses delegados e definitivamente ser eleito. Então o que acontece? Eu tenho estados que tradicionalmente têm uma orientação democrata e eu tenho estados que tradicionalmente têm uma orientação republicana. Como esses estados já são previsíveis em termos de voto, esses candidatos não passam por esses estados. Eles passam pelos estados que não têm uma orientação política definida, que são os tradicionais swing states. São estados que podem optar por um republicano ou por um democrata, a depender das plataformas. Então, a campanha nesse período, a partir da definição dos nomes na campanha das eleições da Convenção Nacional, é pela conquista da aceitação dos delegados nesses swing states. E essa briga, ela é uma briga praticamente ombro a ombro, onde muitas vezes, na mesma semana, dois candidatos diferentes visitam a mesma cidade tentando angariar esses votos e convencer esses delegados. Por fim, nós chegamos no dia da eleição. O dia da eleição é a terça-feira após a primeira segunda-feira do mês de novembro. E o voto da população, de novo, não é obrigatório. Vota apenas quem é registrado e que deseja votar, porque é um dia de trabalho comum, é uma terça-feira. E também sinaliza esse voto popular uma intenção de voto para o delegado. E é interessante notar, porque no momento da eleição, cada estado deve ter no mínimo 3 votos. Esses 3 votos vêm de 2 senadores e de no mínimo 1 congressista. Por que no mínimo 1 congressista? Porque há estados que têm uma densidade populacional muito grande. Então,
dada a densidade populacional dos estados, eu posso ter estados com um número de congressistas maior. Por isso, por exemplo, o estado da Califórnia, que sempre é dado como exemplo, tem 53 congressistas, porque é o maior estado com densidade populacional do país. Então, num estado como a Califórnia, eu teria o voto de 55 pessoas, 2 senadores e 53 congressistas. É diferente de um estado, por exemplo, como Montana, que é um estado pequeno, em termos populacionais. Então, eu teria ali 3 votos, 2 senadores e 1 congressista. E para garantir a vitória, não basta o simples voto popular ou garantir os delegados naqueles estados tradicionalmente alinhados ao seu partido. Por quê? Porque o presidente, o candidato a presidente, precisa de 270 votos, que significaria 50% mais 1 do colégio eleitoral. Então, é uma disputa muito acirrada. E lembre-se do winner take all, ou seja, o voto ele é dado em bloco pelo Estado. E é aí que você tem situações que não são tradicionais no nosso modelo, como a eleição do Al Gore e do Bush, onde o Al Gore ganha no voto popular e pede para o colégio eleitoral para o Bush, e a Hillary Clinton ganha no voto popular e perde no colégio eleitoral para o Trump. E esses 2 fatos não foram únicos. Eu já tive 5 eventos desse em 1 século e meio. Lógico que 2 repetições dentro desse século, que foi o Al Gore com o Bush e a Hillary Clinton com o Trump. Mas é um ato que normalmente acontece. E aí vem uma pergunta. O que acontece se eu tiver um empate? Ou seja, não se chegar a um consenso. Aí, nesse caso, a 12ª emenda é acionada e o Senado vota para desempatar. Se tudo transcorreu correto e tudo deu certo e um candidato foi eleito, por fim ele é confirmado no voto dos delegados numa sessão solene no Congresso na segunda-feira após a segunda quarta-feira do mês de dezembro. E aí, oficialmente, o vencedor das eleições é dado como presidente. Pessoal, eu gostaria de agradecer pela audiência, agradecer pelos comentários, pelas sugestões e dizer que nesse momento nós estamos criando algumas lives, alguns temas, porque eleição americana é simplesmente uma parte de um processo que deve acontecer pelos próximos 4 anos, tá? E como consultor de investimentos, você tem que observar não o fato atual, não a última estatística, não a última análise. Você tem que olhar para frente as tendências que vêm pelo mercado e o que pode gerar de oportunidades e de risco. Então eu quis fazer primeiro essa live para explicar um pouquinho o contexto histórico de uma eleição americana. Daqui para frente a minha ideia é desenvolver com vocês o desenrolar da campanha americana, é desenvolver com vocês, a partir desse desenrolar, as questões que estão sobre a mesa para dentro do país em termos de fiscal, em termos de emprego, em termos de saúde. São situações que todo o país passa, mas a América em especial passa por um questionamento maior. São situações também que direcionam o impacto em outras nações. Então é uma eleição muito especial. É uma eleição bem controversa, uma eleição bem problemática, dada toda a questão de coronavírus, toda a questão de falta de respeito às minorias, como nós vimos no caso do Floyd. É uma questão bem mais polêmica, uma eleição bem mais emblemática de algumas outras. E também é interessante porque ela acontece no momento em que todos os estadistas, em todos os países, estão sendo submetidos a maior ou menor pressão advindas da crise econômica, vinda da crise do Covid. Então é interessante observar o desenrolar deste processo e os impactos que essas plataformas, esses presidentes, podem gerar em outras nações. Eu vou fazer também alguns vídeos sobre geopolítica, Irã, Rússia, China, o próprio Estados Unidos, Japão, analisando um pouco UK, analisando um pouco a questão de como esses países, daqui para frente, tendem a buscar saídas pós-crise e saídas e alternativas de mercado, de negócio, pós-eleições americanas. Por que pós-eleições americanas? Porque
tem na mesa dois modelos muito diferentes de condução de comércio externo, de condução de defesa e de condução de política interna. E isso, em maior ou em menor grau, pode afetar, sim, vários países. E se você pensa como investidor, olhando para o mercado local, ou como investidor, olhando para o mercado offshore, você tem que saber que essas relações comerciais, políticas, econômicas, afetam preço, afetam exportações, afetam demanda, afeta produção, afeta geração de emprego e afeta nível de crescimento de empresas e de países. Então não basta apenas eu investir no exterior, investir no Brasil, investir num segmento ou numa empresa. Eu tenho que necessariamente ter uma visão global para entender riscos e oportunidades que podem afetar direta ou indiretamente a escolha de um produto, a escolha de um investimento, de uma ação, de um papel, a montagem de um planejamento de investimentos. Espero que vocês gostem, eu espero vê-los em breve.